Meus pais me deixaram sua fazenda com uma única regra: nunca fale com o homem do celeiro. Hoje, a porta dele está aberta. Eu não lembro muito bem do funeral. É estranho, não é? A gente acha que vai se lembrar de cada lágrima, de cada rosto piedoso, mas para mim tudo é um borrão cinza, um zumbido baixo e constante. A única coisa que eu lembro com clareza do dia em que enterrei meus pais foi o cheiro da chuva na terra remexida. E o silêncio. Um silêncio pesado, que parecia ter engolido todos os outros sons do mundo. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o Dr. Arnaldo, o advogado da família desde que eu me entendo por gente. A voz dele, sempre tão firme e professoral, estava diferente, hesitante. Ele pediu que eu fosse ao escritório dele no centro. Disse que precisávamos ler o testamento. A palavra soou vazia, absurda. Meus pais não eram velhos, o que aconteceu com eles não foi natural. Um vazamento de gás, disseram. Simples assim, rápido, indolor. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. O escritório do Dr. Arnaldo cheirava a papel antigo e a segredos. Ele me serviu um copo d'água, que eu não toquei. Ele limpou a garganta, ajeitou os óculos e começou a ler. Tudo era como o esperado. A fazenda, a casa, as economias modestas, tudo ficava para mim, Helena, a única filha. E então ele parou. Seus dedos, manchados de tinta de caneta, tremiam um pouco ao pegar um segundo envelope, amarelado e lacrado. Helena, ele disse. E pela primeira vez ele não me olhou nos olhos. Seus pais deixaram um anexo. Uma carta. Uma condição, para que você tome posse da herança. Ele me entregou a carta. A caligrafia era do meu pai, elegante e precisa, mas parecia ter sido escrita com pressa, com medo. As palavras eram poucas, mas cada uma delas caiu sobre mim como uma pedra. A carta dizia que eu era a nova guardiã da fazenda e também do seu único inquilino. Um homem, que vivia no celeiro dos fundos. As instruções eram claras, quase militares. 3 vezes ao dia eu deveria deixar uma bandeja com comida e água na pequena portinola na base da porta do celeiro. 1 vez por semana, uma caixa de suprimentos. Eu deveria manter o gerador que levava energia até lá sempre abastecido. Mas havia uma regra. A última frase da carta estava sublinhada 2 vezes. Você nunca, sob nenhuma circunstância, deve falar com ele. E que Deus a perdoe se um dia você tentar vê-lo. Um calafrio percorreu meu corpo. Eu olhei para o Dr. Arnaldo esperando uma explicação, uma piada de mau gosto. Mas seu rosto era uma máscara de seriedade e de pena. Quem? Quem é ele? Eu sussurrei. Ele apenas balançou a cabeça. Eu não posso dizer, Helena. Eu só posso te dizer que a condição é inquebrável. Se você falhar, a fazenda e tudo o que há nela serão doados. Seus pais foram muito claros. Ele me entregou um molho de chaves. Eram pesadas, frias. Naquele momento, meu bem, eu não senti que estava recebendo uma herança. Eu senti que estava recebendo uma sentença. Os dias que se seguiram foram um borrão de poeira e silêncio. Voltar para a fazenda não foi como voltar para casa. Foi como entrar na cena de um crime. Um lugar onde a felicidade tinha sido assassinada. Cada rangido da madeira, cada cortina balançando com o vento parecia um fantasma tentando me contar alguma coisa. E lá no fundo, no limite do campo de milho, estava ele, o celeiro. Uma silhueta escura contra o céu. Uma ferida na paisagem da minha infância. Minhas mãos tremeram na primeira vez que eu levei a bandeja. O sol da manhã mal tinha nascido e uma névoa fria ainda cobria o chão. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. A porta do celeiro era maciça, de madeira escura e reforçada com ferro. Na base, a portinhola de metal, pequena, escura, como a boca de um túmulo. Eu me ajoelhei, empurrei a bandeja para dentro da escuridão e corri de volta para casa sem olhar para trás, com o coração batendo na garganta. Parecia que havia olhos invisíveis me seguindo.
Isso se tornou minha rotina. Acordar, cozinhar para um estranho, deixar a comida, recolher a bandeja vazia do dia anterior. A comida sempre sumia, sempre. Mas não havia nenhum outro sinal de vida. Às vezes, à noite, eu acordava com sons. Eram os sons da fazenda, eu dizia para mim mesma. O vento, um animal no mato. Mas havia um ritmo. Às vezes uma batida suave, quase um murmúrio. Eu acho que ouvi. Não tenho certeza se o que ouvi era real. Eu cobria a cabeça com o travesseiro e prezava para o amanhecer chegar logo. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo mudou. Uma semana tinha passado. Foi recolher a bandeja como sempre. Prato limpo, copo vazio, mas tinha algo mais. Algo pequeno, escuro, deixado bem no centro da bandeja de alumínio. Era um soldadinho de chumbo. A tinta arretada do uniforme estava gasta. O pequeno mosquete de metal, torto. Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Meu coração parou. Eu conhecia aquele brinquedo. Era o favorito do meu irmão, Miguel, o que ele segurava com força na mãozinha no dia em que ele caiu no rio e se afogou. O que eles não sabiam é que eu já tinha um plano. Eu não disse uma palavra, apenas assenti. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, ajoelhada na terra úmida, com aquele soldadinho de chumbo na palma da mão. O metal frio parecia queimar minha pele. Era ele! Era o brinquedo do Miguel! Eu me lembrava do dia em que o nosso pai o deu para ele, de como seus olhinhos brilharam. A memória que eu tinha trancado às 7 chaves por 20 anos voltou com uma força que me deixou sem ar. O riso dele, o cheiro do cabelo dele e o silêncio que veio depois. Minha mente não conseguia processar. Como? Por quê? O pânico tomou o lugar do medo. Deixei a bandeja cair no chão com um estrondo e corri para casa, trancando a porta atrás de mim como se isso pudesse me proteger da verdade. O soldadinho ainda estava na minha mão, um pedaço de metal impossível. Eu precisava de respostas. Agora! Comecei a revirar a casa. Não de forma organizada, mas com um desespero febril. Gavetas, armários, o escritório do meu pai que eu nunca tive coragem de entrar. Eu não sabia o que eu estava procurando. Uma carta, um documento, qualquer coisa que explicasse o inexplicável. Por fim, me arrastei até o sótão. Aquele lugar que era o nosso refúgio de infância, agora parecia a tumba de todos os nossos segredos. O ar era pesado, quente e cheirava a poeira e tempo. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam uma plateia de fantasmas. No canto havia um grande baú de madeira escura. Eu abri. Dentro, empilhados, estavam os álbuns de fotografia da nossa família. Comecei a folhear, com as mãos trêmulas. As primeiras fotos eram normais. Eu, bebê, no colo da minha mãe, meus pais jovens, sorrindo em uma praia. E então as fotos da época em que éramos 4. A primeira que eu vi foi de um piquenique. A toalha xadrez no chão, a besta de vime, meus pais sorrindo, eu com um laço torto no cabelo e um borrão de tinta preta, onde o rosto do Miguel deveria estar. Um rabisco violento, furioso. Virei a página. Outra foto. Nós 4, na frente da árvore de Natal. O rosto dele, novamente, riscado até o papel rasgar. Página após página, a mesma profanação. Uma família feliz com um buraco no meio. Em algumas, ele tinha sido completamente recortado, deixando só um contorno vazio ao meu lado. Meus pais não estavam guardando a memória do filho que perderam, vocês entendem? Eles estavam tentando apagá-lo da existência. Aquilo não era luto, era medo. Um medo tão profundo que os fez mutilar o próprio passado. Sentada ali, no pó empoeirado do sótão, cercada pelas nossas memórias destruídas, uma certeza fria se instalou em mim. A história que me contaram a vida inteira, a história do menino que caiu no rio, era uma mentira. Com o soldadinho de chumbo na mão e o coração martelando, eu sabia que não encontraria mais nada naquela casa. As respostas não estavam nos objetos, mas nas pessoas. Nas memórias que elas, assim como meus pais, tentaram enterrar. No dia seguinte, comecei a minha busca. Primeiro, liguei para minha tia-avó, a prima mais velha da minha mãe.
A voz dela no telefone era quente, cheia de uma simpatia melosa, me dando os pêsames. Mas no momento em que eu disse o nome do Miguel, o tom mudou. Ficou frio, cortante. Helerna, querida, por que remexer em feridas tão antigas? Foi uma tragédia. Deixe seu irmão descansar. Eu insisti, disse que tinha encontrado algo, e ela desligou. Simplesmente disse que tinha uma panela no fogo e desligou na minha cara. A mesma coisa aconteceu quando fui ao pequeno armazém da cidade. Dona Elvira, que me viu nascer, me abraçou com força, mas quando eu perguntei se ela se lembrava do acidente do meu irmão, o sorriso dela murchou. Ela se virou, começou a arrumar umas latas na prateleira, de costas para mim. Tem coisas nessa vida que é melhor a gente não entender, menina. Seus pais eram boas pessoas. É só isso que você precisa saber. Era uma parede invisível e sólida de silêncio, erguida por toda a comunidade. Todos sabiam, todos escondiam a mesma coisa. O medo deles era quase palpável, como o cheiro de mofo em um porão fechado. Minha última esperança era o seu Jonas, um homem que trabalhou na fazenda por mais de 30 anos, desde antes de eu nascer. Ele se aposentou há alguns anos e morava numa casinha simples na saída da cidade. Bati na porta dele. Demorou, mas ele abriu. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. O corpo magro e curvado pareceu encolher. Ele não me convidou para entrar. "O que a filha do patrão quer comigo?" ele disse, a voz trêmula, olhando por cima do meu ombro para a estrada, como se esperasse que alguém estivesse me seguindo. Eu não disse nada. Apenas abri a mão e mostrei a ele o soldadinho de chumbo. O rosto do seu Jonas ficou pálido como cera. Ele deu um passo para trás, quase caindo. A mão dele foi até um crucifixo pendurado na parede. Ele olhou para o brinquedo, depois para mim, e o terror em seus olhos era genuíno. Era o mesmo terror que eu via nas fotografias riscadas. "Jogue isso fora, menina!" ele sussurrou, a voz esganiçada. "Pelo amor de Deus, vá embora daqui! Vende essa fazenda! Deixa os mortos em paz! Antes que eles não te deixem em paz!" Ele bateu a porta na minha cara. Fiquei ali, parada, ouvindo o som dos 3 ferrolhos sendo trancados do outro lado. A ameaça não era mais uma suspeita, era real. E, aparentemente, não estava morta. Aquele aviso de "deixe os mortos em paz" ecoava na minha cabeça enquanto eu dirigia de volta para a fazenda. Mas como eu poderia? Os mortos não estavam me deixando em paz. Eles me deixaram um soldadinho de chumbo. Eles me deixaram fotografias rasgadas e um silêncio ensurdecedor de toda uma cidade. Voltei para o sótão, o ar ainda pesado com o cheiro de poeira. Eu tinha que ter deixado passar alguma coisa. Fui direto para o baú das fotos. Esvaziei-o, peça por peça, até o fundo. A madeira parecia sólida. Mas eu passei os dedos, senti uma pequena reentrância, uma falha na junção. Com as unhas consegui forçar. Havia um fundo falso. E debaixo dele, embrulhado num pano de linho amarelado, um pequeno livro de capa dura. Um diário. A caligrafia delicada na primeira página era inconfundível. Era da minha mãe. As primeiras páginas eram um bálsamo. Eram a mãe que eu conhecia. Ela descrevia meu primeiro dente, a obsessão do Miguel por insetos, a vez que nós dois tentamos fazer um bolo e cobrimos a cozinha inteira de farinha. O amor dela transbordava das páginas, um amor puro e solar. Eu chorei ao ler porque senti falta daquela simplicidade, daquele mundo que eu achava que era verdade. E então, a data. 15 de março de 1998, um dia depois do acidente do Miguel. A caligrafia mudou, estava trêmula, irregular, as letras espremidas umas nas outras, como se a caneta estivesse sendo segurada com uma força desesperada. A primeira anotação dizia apenas: "Ele não se foi. Eu o sinto nas paredes. Ele ainda está aqui." As páginas seguintes eram um mergulho na paranoia. Eram confusas, febris, frases soltas, pensamentos que pareciam gritos silenciosos. A sombra que ele trouxe para dentro desta casa ainda está conosco, e nós a alimentamos com o nosso silêncio. Que Deus nos perdoe. Hoje ele bateu na porta de novo,
a mesma batida. 3, 2, 1. Meu marido diz que é o vento. Ele mente. Ele mente para mim e para si mesmo. Ele tem tanto medo quanto eu. Meu menino não era mau, nunca foi. Foi o que ele viu na mata naquele dia. O mal que nós trouxemos para dentro. A última anotação era quase ilegível, datada de 1 mês antes da morte dos meus pais. Dizia: o Dr. Freitas talvez saiba. Ele foi o único que viu. Preciso ir a Porto Belo. Preciso perguntar a ele antes que seja tarde demais. E era isso. O diário terminava ali. Fiquei segurando aquele livrinho, as mãos tremendo. A loucura da minha mãe, a sua dor agora eram minhas. O que eles trouxeram para dentro daquela casa? E quem era o Dr. Freitas? Porto Belo. O nome no diário da minha mãe era minha única bússola, minha única saída daquele labirinto de medo. Não pensei 2 vezes. Catei a chave do carro, o diário, e saí daquela fazenda como se ela estivesse em chamas. A viagem de 2 horas pareceu durar uma vida inteira. Cada quilômetro que eu me afastava daquele celeiro, eu sentia que podia respirar um pouco melhor, mas o aperto no peito, a pergunta que não calava, só aumentava. Porto Belo era uma cidadezinha litorânea, um lugar sonolento que parecia pertencer a outro século. Encontrei o endereço do Dr. Freitas numa lista telefônica antiga na biblioteca municipal. Era uma casa pequena com um jardim bem cuidado na frente. Um senhor de cabelos brancos e mãos manchadas de terra estava podando umas roseiras. Era ele. Quando eu disse meu nome, Helena, e o sobrenome da minha família, ele parou. A tesoura de jardinagem ficou suspensa no ar. Ele me olhou e em seus olhos eu não vi surpresa, mas um cansaço antigo, como de um homem que esperou por uma visita há 20 anos. Ele me levou para dentro e me serviu um café, que eu mal toquei. O silêncio era pesado. Eu não sabia como começar, então só coloquei o diário da minha mãe sobre a mesa. Apontei para o nome dele na última página. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso do mundo. Eu imaginei que um dia alguém viria. Eu prometi a seus pais que nunca contaria, mas promessas morrem com quem as fez, não é? Ele me olhou e a piedade em seu rosto era quase insuportável. Helena, você precisa entender. Seus pais amavam vocês mais do que tudo no mundo. Mas o que aconteceu quebrou alguma coisa neles, em todos vocês. O que aconteceu? Meu irmão, ele não se afogou, não é? Dr. Freitas balançou a cabeça lentamente. Não, minha querida, não houve acidente. Miguel não morreu. Ele fez uma pausa e cada segundo de silêncio era uma tortura. Houve um incêndio. Naquele dia, Miguel ateou fogo ao galpão de ferramentas do antigo capataz. Ele trancou o cachorro do homem lá dentro. Nós o encontramos depois, sentado perto das cinzas, justamente observando. Sem chorar, sem nenhuma emoção. Eu senti o ar me faltando. Aquilo não podia ser verdade? Ele não era um menino mau, Helena. O doutor continuou, como se lesse minha mente. Mas algo estava ausente. Eu o examinei. Ele seria enviado para uma instituição. Um lugar sombrio. Seus pais não podiam suportar a ideia. Para eles era como perdê-lo para sempre. Então eles fizeram uma escolha terrível. A verdade finalmente veio, uma enxurrada que me afogou. Eles usaram a enchente que atingiu a região naquela mesma semana para forjar a morte dele. O caixão no funeral estava vazio. Eles disseram a todos que ele tinha morrido para protegê-lo e o trancaram no celeiro para proteger o mundo dele. Eu fiquei ali, paralisada. Minha vida inteira, cada memória, cada lágrima derramada pelo meu irmão, tudo era uma farsa. O inquilino não era um estranho. O monstro não era um gantaspa. Era o Miguel, meu irmão, trancado como um animal por 20 anos a poucos metros de onde eu dormia. Eu nem me lembro de ter dirigido de volta. O mundo lá fora era um borrão de verde e azul, sem som, sem sentido. A única coisa real eram as palavras do Dr. Freitas se repetindo na minha cabeça como um disco arrancado. Houve um incêndio. Trancaram-no no celeiro, para proteger o mundo. Quando eu estacionei em frente à fazenda, o sol estava se pondo, pintando o céu com cores violentas de laranja e púrpura. E foi então que eu vi. Algo que quebrou a ordem natural das coisas,
a rotina imutável daquele lugar. A porta do celeiro. A grande e pesada porta de madeira, que eu nunca tinha visto se mover em toda a minha vida, estava entreaberta. Apenas uma fresta, uma linha de escuridão profunda que não deveria estar ali. Meu coração, que eu achava que não podia mais sentir nada, disparou. Esqueci o medo, esqueci a cautela. Eu saí do carro e andei, e depois corri através do campo, com o mato seco se arrascando nas minhas pernas. O silêncio era total. Não havia batidas nem sussurros. Empurrei a porta. O rangido foi o som mais alto que eu já ouvi. O interior era escuro e cheirava a poeira, a feno velho e algo mais. Solidão. Uma única lâmpada, fraca, pendia do teto alto, lançando sombras longas e tristes. O lugar estava vazio. Vazio e terrivelmente limpo. Havia uma cama de metal num canto, um pequeno lavatório, uma tábua com uma cadeira. Uma cela. Mas não era isso que prendia o olhar. Eram as paredes. Todas elas, do chão ao teto, estavam cobertas por desenhos, feitos com o que parecia ser carvão ou pedaços de madeira queimada. Eram desenhos infantis, traços simples, como os que uma criança de 8 anos faria. Numa parede, uma casa com uma chaminé soltando fumaça. Em outra, uma família de bonecos de palito, um pai, uma mãe, uma menina de vestido e um menino menor, todos de mãos dadas sobre um sol sorridente. Então eu vi a parede dos fundos. Ela era diferente. Inteira, de ponta a ponta, era uma única imagem. Um celeiro, ou um galpão sendo consumido por chamas vermelhas e pretas. Um redemoinho de fúria e caos. E no meio do fogo, desenhada com uma simplicidade aterrorizante, a figura de um cachorro. Naquele momento, de pé, no centro da prisão do meu irmão, cercada pela arte da sua mente quebrada, a verdade me atingiu de uma forma que nenhuma palavra poderia. Meus pais não eram monstros. Eram prisioneiros. Eles passaram 20 anos acorrentados a este segredo, a este lugar. 20 anos alimentando o filho que amavam e o monstro que temiam. O ódio que eu comecei a sentir por ele se desfez, e no lugar ficou apenas uma tristeza tão vasta e profunda que parecia não ter fim. Eu tinha perdido meus pais, e agora eu entendia que também tinha perdido meu irmão, muito, muito tempo atrás. O celeiro estava vazio, ele tinha ido embora. O ar no celeiro parecia pesado, grosso, difícil de respirar. Cada desenho naquelas paredes era um grito silencioso, um ano de vida roubado. E no meio de toda aquela dor, meus olhos encontraram a pequena mesa de madeira. Em cima dela, ao lado de um pedaço de carvão, havia uma folha de papel dobrada. Era papel novo, branco, diferente de tudo ali. Tinha o meu nome, Helena, escrito em letras grandes e disformes, como os de uma criança aprendendo a escrever. Com as mãos trêmulas, eu a abri. A mensagem era curta e a caligrafia era a mesma dos desenhos. Eles se foram. Agora eu posso terminar o que comecei. Só falta um. As palavras não fizeram sentido por um segundo. E então, a lembrança da parede dos fundos, do desenho do incêndio voltou à minha mente. Terminar o que comecei. O fogo. E depois, a segunda frase. Só falta um. Uma testemunha. A única pessoa que fora daquela casa sabia a verdade. A única pessoa que demonstrou um medo real e palpável. Seu Jonas. O sangue gelou nas minhas veias. Uma onda de terror puro, mais forte do que tudo que eu sentia até então, me dominou. Miguel não tinha fugido para ser livre. Ele não escapou da sua prisão. Ele esperou. Ele esperou 20 anos, pacientemente, até que seus carcereiros morressem para que ele pudesse sair e apagar a última peça da sua história, o último fio que o conectava ao seu primeiro ato de maldade. O monstro que meus pais passaram a vida inteira contendo estava finalmente solto. A tristeza se evaporou, substituída por uma adrenalina cortante. Não havia tempo para luto, não havia tempo para entender. Eu me virei e corri. Corri para fora do celeiro, para a luz moribunda do crepúsculo. Corri para o meu carro, as chaves dançando na minha mão trêmula.
Eu dei a partida, o motor rugindo e quebrando o silêncio mortal daquele lugar. Joguei o carro na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que engoliu a fazenda atrás de mim enquanto a noite começava a cair. Eu não sei o que estou fazendo. Não sei se estou correndo para salvar a vida de um velho assustado ou se estou correndo para tentar, pela última vez, salvar a alma do meu irmão. A perseguição de Helena está apenas começando. A escolha dela definirá tudo. E você? O que você faria no lugar dela? Tentaria salvar o irmão ou impedir o monstro? Deixe a sua escolha nos comentários e nos vemos na próxima história.